E o Banco Central dos Estados Unidos optou por manter a taxa de juros na faixa de 3,50 a 3,75 ao ano nessa quarta-feira, com a decisão com Powell na presidência. E o Bitcoin nessa história? Os Estados Unidos estão vivendo um cenário bem delicado, né, desde que Trump assumiu a presidência. Já tivemos corte nas taxas de juros, mas agora existe uma guerra no Oriente Médio, principalmente lá com abertura e fechamento do Estreito de Hormuz, que tem regiões, né, com grande tráfego, principalmente de petróleo, distribuído para o mundo inteiro, principalmente, né, para países da Europa e Ásia, e muitas vezes isso deixa o mercado em alerta. E no pronunciamento do Fed, ele mesmo, o Banco Central admitiu que a economia está forte, mas a inflação ela continua alta e o cenário está cheio ainda de incerteza em relação principalmente, né, essas guerras no Oriente Médio, né? A gente viu o petróleo disparando mais de 60%, grande volatilidade acima da faixa de $100 por barril. Está acontecendo uma volatilidade gigante, né, no petróleo, principalmente depois da abertura e fechamento do Estreito de Hormuz. Isso é um problema gigante, né? Porque isso deixa a energia mais cara, pressiona a inflação para cima, pressiona a economia. E aqui entra o ponto: se a inflação continua alta, né, o Fed pode manter, né, os juros inalterados por mais tempo, né? Isso normalmente pressiona ativos de risco, né, no curto prazo, né, inclusive Bitcoin. Mas o Bitcoin ele também bebe dessa alta taxa de juros, né? Muito capital grande, né, como instituições fazem o que eu venho falando aqui no canal da estratégia de carry trade. Então se utiliza dessa taxa de juros, né, os rendimentos, para comprar mais Bitcoin. Mas ao mesmo tempo, esse tipo de instabilidade global, né, é exatamente o que fortalece Bitcoin, né? Se você tem uma crise geopolítica no mundo, a gente se utiliza de Bitcoin para não ter fronteiras, ou o caso do Irã que estava optando por receber pagamentos em Bitcoin para ter tráfego para embarcações, né, passarem no Estreito de Hormuz, ou pessoas que querem sair, né, de seus países natais para outro lugar do mundo, e a forma mais fácil de sair com seu patrimônio seria com o Bitcoin, ou seja, simplesmente com 12 palavras anotadas da cabeça e você sairia para qualquer lugar do mundo. Ou seja, no curto prazo, né, a gente pode ainda ter turbulência em relação ao preço, o mercado futuro começa a ter essa volatilidade, mas o cenário global, né, em relação tanto à macroeconomia dos Estados Unidos, que se mantém forte, e também as atualizações no Bitcoin, né, como segundas camadas, como a Spark, que vem crescendo bastante, a gente vê, né, um favorecimento em relação a longo prazo. No último vídeo também eu falo de 5 forças que podem fazer o Bitcoin se valorizar nos próximos anos. É a competição por ETFs de bancos, tá? Então, não que os bancos gostem de Bitcoin, mas é porque se um começa a oferecer, né, outros tendem a começar a oferecer também. É basicamente uma guerra de sobrevivência, né? É competição, basicamente. O que você acha? Que o Bitcoin ele vai se valorizar mantendo as taxas de juros, ou ele vai continuar caindo em relação à manutenção dessa taxa de juros? Comenta, deixa aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Todas as quartas-feiras eu vou relacionar Bitcoin e economia, Bitcoin e investimento tradicional, seja de renda fixa, seja de renda variável. Falando de marcação ao mercado, pretendo também falar sobre isso, já que a gente tem a manutenção da taxa de juros, ou talvez um possível corte para talvez ano que vem, né? Uma coisa que a gente também pode relacionar em relação à economia brasileira, em relação à taxa de juros, que ela se mantém em 14,75% ao ano. Isso também, essa decisão do Fed em manter a taxa de juros, isso faz com que o Banco Central do Brasil também não reduza a taxa de juros, né? Justamente por a questão do câmbio, né? A gente viu o real ganhando valor nesses últimos tempos, mas se o Banco Central brasileiro começa a reduzir taxa de juros, aí o capital que entrou no Brasil nos últimos anos poderia começar a sair.
Então por isso que eu acho também que a taxa Selic ela se mantém elevada por causa dessa decisão do Fed. E o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, deixa o seu like. Forte abraço, até o próximo vídeo.